do 6º e 7º ano. Que bom estar aqui de novo com vocês para mais uma aula de matemática. Então, vem comigo, Andressa Sacramento, porque hoje eu quero continuar desvendando os mistérios da matemática. Hoje vamos tratar da unidade temática Estatística e Probabilidade. Conteúdos que iremos desenvolver aqui hoje. Identificação dos elementos de um gráfico, título, eixos, legendas e fontes. Leitura das informações apresentadas em tabelas de dupla entrada e em gráficos de colunas. Então, as habilidades que iremos trabalhar hoje é a habilidade 31 do 6º ano, que está dentro desse conteúdo, e dar início um pouco à habilidade 37 do 7º ano, que já vem aí com gráfico de setores. Então, eu vou trazer aqui esse inicial do 6º ano, esse tema aqui que a gente vai trazer o gráfico de coluna, o gráfico de barras, né, o gráfico de setores aí do 7º ano já, mas trazer só para o título de vocês iniciarem o processo de conhecimento e aí o professor vai ampliar mais esse conhecimento com vocês. Ok? Vamos lá? Vamos seguir? Então, vem comigo pensar um pouco, porque, como sempre, eu gosto de trazer algo que você possa ir pensando aí de casa, tá? Então, eu vou trazer aqui o descritor número 36. O gráfico abaixo mostra a preferência dos alunos do 6º ano em relação às modalidades esportivas: futebol, vôlei, natação e atletismo. De acordo com o gráfico, a modalidade de maior preferência é: letra A, vôlei; B, natação; C, futebol; D, atletismo. Ô, professora, como é que eu vou fazer a leitura desse gráfico aí? Calma que a gente vai compreender primeiro para resolver. Mas precisamos pensar um pouco mais. Lembra que a gente trouxe aí a ideia de tabela e gráficos, né? Aqui a gente vai trazer também um problema, uma questão em que a gente possa pensar um pouco sobre o trabalho com tabelas. Também o D36, que vai dentro desse contexto, é o descritor que trabalha essa parte aí da estatística, tá? Do trabalho de gráficos e tabelas. A loja Menor Preço está promovendo uma liquidação em seu estoque, conforme tabela a seguir. Então, está aqui a tabela, grande promoção, desconto de 50% nos pagamentos à vista. Camisas, R$ 25,00, meias, R$ 8,00, calças, R$ 32,00 e camisetas, R$ 12,00. Ricardo quer comprar uma camisa para seu pai e, para ganhar o desconto, ele deverá comprar 2 mercadorias ou mais, na letra A; B, pagar à vista; C, comprar somente camisas; D, pagar a prazo. Então, a gente precisa analisar, né, as informações para poder a gente resolver, ok? Então, vamos entender um pouco o tema de hoje para que a gente possa conseguir perceber a resolução desses 2 problemas, ok? Vamos falar primeiro de tabela simples, porque vocês viram que lá no problema trouxe aí aquela situação de tabela de dupla entrada. E aí eu quero saber se aquele problema que veio anteriormente é de uma tabela de dupla entrada ou de uma tabela simples, né? Qual é a que a gente está trazendo? O gráfico ali, ele é de coluna, ele é de barra, como é que eu identifico ele, né? Então, eu vou trazer aqui algumas explicações, algumas situações que façam com que vocês percebam, né, o que é importante trabalhar dentro desse processo para que a gente possa resolver os problemas de hoje. Então, a tabela simples é usada para apresentar a relação entre 2 informações, como produto e preço, por exemplo. É formada por 2 colunas e deve ser lida horizontalmente. Os elementos essenciais de uma tabela simples são título, que indica qual é o assunto tratado na tabela; corpo,
indica quais são os dados das duas informações dadas. E fonte indica qual entidade é responsável pelas informações da tabela. Então, a gente precisa se ligar nisso. Eu vou ter um título, eu vou ter o corpo da tabela, onde vai indicar os dados das informações obtidas, e eu vou ter a fonte, quem foi o responsável pelas informações da tabela, ok? Então, a gente precisa focar aqui. É formada por duas colunas, tá? E deve ser lida horizontalmente. Então, vamos agora ver um exemplo, referente a essa ideia de tabela simples, ok? Presta bem atenção no exemplo que eu trago para vocês. Vejamos a tabela a seguir. Nessa tabela aqui, o que a gente tem? Título, o título dela é Cardápio da Lanchonete Fictícia. O corpo da tabela, em que eu tenho produto e preço. Lembra lá que numa tabela simples eu trouxe como exemplo aí o produto e o preço. Eu tenho o produto que eu quero comprar, que eu vou adquirir lá na lanchonete, e o preço desse produto. Então, aqui, diretamente eu já tenho, vou ler horizontalmente, chocolate em barra, 50 centavos. Maçã, R$1. Banana, 70 centavos. Biscoito, R$3. Pão com queijo, R$1,50. Pão com geleia, R$1,20. Granola, R$2,50. Suco de laranja, R$1,75. E aqui eu trago a fonte, quem é o responsável por essa informação. E eu posso ter também o site, a informação, onde eu encontro essa informação, essa tabela, tá? Então, essa aqui é a fonte, a lanchonete fictícia, que foi responsável por essas informações, ok? Então, a princípio, a tabela simples, ela vai vir desta forma, ok? Mas a gente precisa entender também tabela de dupla entrada, tá? A tabela de dupla entrada é usada para mostrar dois ou mais tipos de dados, altura e peso, por exemplo, sobre um determinado item, que pode ser o nome de uma pessoa. Por exemplo, eu posso querer saber aqui a altura e o peso das pessoas que estão aqui no estúdio, E eu vou precisar identificar pelo nome de cada um, ok? Então, é importante que a gente tenha essa relação na de dupla entrada, em que eu estou dando a informação em relação a um determinado item, Eu tenho mais de duas informações, Então, eu tenho mais informações a serem dadas em relação àquela pessoa ou aquele item que eu estou selecionando como essencial para identificar as informações, ok? Então, deve ser lida na vertical e na horizontal simultaneamente, para que as linhas e as colunas sejam relacionadas. Então, a tabela de dupla entrada pode ser interpretada como a junção de duas ou mais tabelas simples. Eu poderia fazer separado, A altura em relação ao nome das pessoas e depois fazer o peso. Mas aí, se eu quero fazer uma tabela só, em que eu traga as duas informações, eu utilizo a tabela de dupla entrada. É como se eu estivesse fazendo separado. Peso, uma simples em relação ao peso e uma simples em relação à altura. E quando eu unifico, eu tenho a tabela de dupla entrada. Ok? Então, aqui nesse caso, a junção delas duas, eu vou ter a informação, diferentes informações sobre o mesmo item. Ok? Então, vamos lá. Seguindo, então, vamos para um exemplo de tabela de dupla entrada. Vejam só que aqui é uma tabela em que eu trago as características dos alunos da escola imaginária. Então, aqui eu tenho quem? O nome de cada aluno, a altura de cada aluno e o peso de cada aluno. Então, eu faço essa leitura horizontal e vertical. Por quê? Porque aqui eu vou para o nome, quando eu vou para a altura, eu vou para essa coluna. Então, André, qual é a altura? 1,10. Agora eu quero saber o peso, 35. Então, eu faço essa relação de linha com coluna, tá? Então, linha com coluna. Essa relação horizontal e vertical para que eu possa perceber
né, e fazer a leitura simultânea das duas informações. Ok? Por essa razão, as tabelas de dupla entrada, assim como as tabelas simples, possuem como elementos essenciais o título, o corpo e a fonte. Vejam que tem a mesma informação. Título, como eu já falei, características dos alunos da escola imaginária, fonte, escola imaginária e o corpo da tabela. Ok? Então, possuem as mesmas, né, os mesmos elementos. Ok? Então, vamos seguir para que a gente possa continuar entendendo o nosso assunto. Ok? Preste atenção agora, porque eu quero trazer as situações de gráficos, tá? Para que a gente possa compreender e entender as relações dos gráficos. Gráficos de barras ou colunas. O gráfico de barras ou colunas é montado a partir de tabelas para efeito de comparação dos dados apresentados. Ou seja, eu montei uma tabela, né? Fiz uma pesquisa, montei uma tabela, mas eu quero fazer um comparativo com o gráfico. Então, o que eu identifiquei de informações a partir da construção daquela tabela, eu posso transferir para um gráfico. Eu poderia ter um gráfico ali daquela de tabela simples, né? Aquela primeira que a gente mostrou lá do preço dos alimentos. Eu poderia ter um gráfico em relação a ela e poderia ter um gráfico daquela de dupla entrada também, mostrando ali que André é o peso e a altura de André em cada barra ou em cada coluna, depende da forma que eu montar o gráfico, tá? A gente vai entender qual é a diferença aí entre barras e colunas, tá? E você vai entender se é a mesma coisa ou se tem um significadozinho diferente, a gente vai entender. As barras ou colunas devem ter mesma largura e o comprimento delas depende do valor que representam, tá? Então, tanto o gráfico de barras como o gráfico de colunas precisa ter a mesma largura e o comprimento delas vai depender do valor que representam, tá? A gente vai entender isso que a gente vai ver o exemplo. As mais longas indicam os dados com maior valor e as mais curtas, os dados com menor valor. Alguns elementos importantes que estão incluídos nos gráficos são: o gráfico também vai ter título, tá? É importante que vocês tenham esse entendimento. Vai ter alguma situação aqui diferente lá da tabela? Vai. Então, presta bem atenção para que vocês possam compreender. Título. Geralmente possuem um título a respeito da informação que será apresentada. Então, quando a gente se referir ao título, ele vai ter essa informação que é em decorrência do que eu encontrei enquanto pesquisa, tá? Então, eu tenho aí a referência do que eu fiz na pesquisa. Então, eu preciso desse título para identificar qual é a informação que está sendo apresentada naquele gráfico, ok? Então, vamos lá. Seguindo. Fonte. Muitos gráficos, sobretudo os da área de estatística, apresentam a fonte, ou seja, de onde as informações foram retiradas, tá? Então, sempre a fonte é importante aparecer num gráfico. Também podem aparecer o ano de publicação da fonte referida. Vejam que lá na tabela a gente não viu essa questão, mas no gráfico é importante que tenha o ano de publicação da fonte referida. Porque gráfico ele vai muito para a questão de pesquisa. Então, quando é feito um gráfico, ele foi feito em cima de alguma pesquisa, de algum dado, né, que foi encontrado, alguma informação que foi selecionada dentro de uma pesquisa. Números. Estes são essenciais para comparar as informações dadas pelos gráficos. A maior parte deles utilizam números, seja para indicar quantidade ou tempo, mês, ano, trimestre. Então, dentro de barras e colunas, vejam que entra essa concepção. Ô, professor, e o de porcentagem? Calma aí que a gente vai chegar lá, né, para o gráfico que é mais utilizado e mais apropriado para identificação da questão de porcentagem. Legendas. Grande parte dos gráficos apresentam legendas, que auxiliam na leitura das informações apresentadas. Junto a ela, cores que destacam diferentes informações, dados ou períodos são utilizadas, tá? Então, é importante
essas informações. Vejam que o gráfico eu preciso do título, fonte, os números e a legenda. Então vamos ver aqui um exemplo de gráficos para que a gente possa entender, tá? Vejam que eu trouxe aqui um gráfico de colunas. Ô professor, como é que a senhora sabe que é de colunas? Vamos descobrir agora. A única diferença é que o gráfico em coluna necessariamente tem que ser vertical. O nome já diz coluna. Se é coluna, ele precisa estar vertical, ok? Ou seja, construído de baixo para cima. Então veja aqui ó, a construção dessa coluna de baixo para cima. Enquanto o de barra tanto pode ser vertical como horizontal. Tá? Então a gente vai ver aí o de barra, aqueles horizontais a gente não chama coluna, tá? A gente chama de gráfico de barra. Então vocês identificarem ali, mas ele pode ser também de barra identificado como vertical. Agora o de coluna eu só tenho essa identificação. Ele vai ser montado, criado, né, na ordem vertical, ok? Então vamos lá. Então, presta bem atenção aqui a esse gráfico. Veja que eu tenho o título, né? Vejam aqui o título desse gráfico, vendas de instrumentos, primeiro trimestre. Os números aqui, ó, que a gente viu ali para a relação do corpo. Por que esses números? Porque aqui eu preciso saber, ó, aqui está o quantitativo, número de vendas, e aqui o mês, né, em que foi feito. E aqui ó, a legenda. Por que eu preciso dessa legenda? Porque eu estou com 3 informações aqui, né? O número de vendas de violinos, o número de vendas de violoncelos e o número de vendas de tubas. Então, eu preciso identificar e veja que ele fala lá da questão das cores. Cada um tem uma cor diferente. Então, o azul ó, são todas as colunas que estão de azul são referentes a violinos. Todas as que estão vermelhinha aqui são referentes a violoncelos e todas que estão verdes, as tubas. Então, é importante também perceber isso, tá? A fonte não apareceu, mas a gente precisa da fonte, tem a fonte também. Aqui nesse gráfico não tinha a fonte, nem a data, né, que ele foi publicado, que ele foi feito, mas é importante aparecer também, ok? E aí, eu quero trazer para vocês o gráfico de setores ou pizza, para que vocês possam conhecer também. E aí a turma do 7º ano trabalha aí com esse gráfico de setores, né, já aí avançando nesse conhecimento. Então, para o 7º ano, a gente está trazendo o resgate aí dos gráficos de colunas, de barras, das tabelas simples, tabelas de dupla entrada. E eu trago aqui o gráfico de setores para que a partir daí vocês possam aumentar esse conhecimento junto com o professor. Gráficos de setores, circular ou de pizza, representam dados de um todo de uma pesquisa. Cada setor ou espaço do gráfico corresponde a uma parte das informações coletadas. Formado por fatias que somadas compõem 100% do círculo, é importante isso, porque o gráfico de setores ou o gráfico de pizza, como vocês queiram chamar, ele trabalha com a concepção da porcentagem, né? Aquele quantitativo em relação ao 100% do círculo, tá? E aí eu tenho que ir para aquela questão também dos 360 graus, tá? Do círculo completo, lembra lá do ângulo de meia volta, né? Que é o de 180, e do ângulo total, que é onde eu estou trabalhando o círculo, que é 360 graus. Lembram lá daquela ideia? Pronto, então é importante que a gente veja essa relação. Existe uma relação de proporcionalidade entre cada fatia com o círculo. Vejam aqui esse exemplo. Vejam que aqui eu tenho essa representação aqui, essa parte vermelha, como bom 60%. Eu preciso ter o quê? 100%. Se eu preciso ter 100%, a distribuição do resto do círculo vai ter que estar com quantitativos que, ao serem somados, me dê 100%. 60% bom, 20% ótimo, 5% ruim, 15% regular. Então, 60 mais 20, 80, com mais 5, 85, com 15, 100%. Tá? Então, ele vai para essa relação de porcentagem. Eu preciso ter lá
o todo de uma porcentagem dentro desse círculo aí, para que não fique, eu não poderia ter aqui só 10 não, porque não chegaria ao total, estaria faltando alguma informação, ok? Então se liga nisso aí, porque ele vai muito para a questão de porcentagem e de proporcionalidade, tá? Então a gente precisa que haja essa ideia, que vocês percebam isso para levar adiante. Aí para o gráfico de setores, eu também tenho aí algumas informações dos outros gráficos que são importantes. Eu tenho aqui o título, meio de transporte dos professores. Olha aqui, título. Legenda também, veja que aqui eu posso também identificar cores para facilitar a minha informação. Mas o mais importante, os dados expressos em porcentagem, tá? Então eu tenho aqui, ó, 50%, né? Veja aqui o que ele dividiu o círculo ao meio, né? Se ele dividiu ao meio e ele botou essa parte aqui laranja, né? Como carro, 50%, outra parte pintada de azul a pé aqui, que é 20%, o verde 10% e o outro 20%. Veja que se eu adicionar tudo isso aqui, eu tenho 100%, ok? Então é importante observar isso e ainda mais, esse tipo de gráfico é muito utilizado para comunicar informações, comparando cada conjunto de dados com o total. Para isso, ele deve conter alguns elementos fundamentais, como título, legenda e a indicação das respectivas porcentagens de cada setor, tá? Então, é importante aí que vocês percebam a variação dos gráficos, né? Existem outros, existe o gráfico de linha, né? Existe o gráfico dinâmico, que ele está sendo aí alterado a todo instante, a todo momento. Um desses gráficos que é muito utilizado, que foi muito utilizado durante a pandemia, é o gráfico dinâmico, né? Que foi muito utilizado na questão do aumento ou na redução dos casos da doença. Então a gente viu muito aí na TV esse gráfico dinâmico, né? Estando aí entre outras situações que a gente vivenciou. Okay? Dentro desse conhecimento. Então, é importante que vocês conheçam para ampliar o conhecimento de vocês. Ok? Então, vamos resolver agora os nossos dois problemas. Vamos lá? Solucionando o problema. Vamos lá. O que é que a gente quer saber aqui? Né? Tem um gráfico da preferência dos alunos do 6º ano em relação às modalidades esportivas. E aí ele tem vôlei, natação, futebol e atletismo. Vejam que tem aqui, ele não dá o nome do gráfico, né, o título, mas ele me dá o quê? Que referência? Números e algumas informações que eu preciso relacionadas a esses números. Né? Ele diz que vôlei, aqui pela ideia que ele dá aqui, são 8, né? Está bem próximo aqui do 8. Aqui a natação, 4. E futebol, 12 alunos. E o atletismo está um pouquinho abaixo do 4, vamos supor que seja 3, né? Que está bem pouquinho aí. Supondo que seja 3, ele quer saber o quê? O de maior preferência. Lembra que a gente falou lá no exemplo de colunas e barras, né? Que para que a gente identifique uma informação no gráfico, a gente precisa perceber o aumento da coluna ou a diminuição dessa coluna ou da barra, né? Quanto maior a coluna, maior o valor. Quanto menor a coluna, menor o valor. Isso na barra a mesma coisa, né? Então, quem é aqui que qual é a modalidade de maior preferência aqui? Futebol, porque ele tem o maior valor, a maior quantidade de alunos, né? Então, é importante que a gente perceba isso. Então, nossa resposta será futebol, né? Que ele não quer a modalidade de maior preferência. Então, eu vou para a coluna que é mais alta. Ou seja, a futebol, que dá um quantitativo de números de alunos, 12 alunos. Ok? Deu para entender? No próximo problema, a gente é bem simples. Aqui eu vou fazer uma leitura simplesmente da tabela, gente. Não tem para onde ir. A gente já sabe que é uma tabela simples, porque ele me dá a informação aqui, ó, de leitura horizontal. Camisas, R$ 25,00. Meias, R$ 8,00. Calças, R$ 32,00. Camisetas, R$ 12,00. E eu só tenho duas colunas.
Uma informação, que são os produtos, e a outra o preço. Acabou-se. Só que o que é que ele pede aqui? Tem uma liquidação no estoque, né, da loja a menor preço, e Ricardo quer comprar uma camisa para seu pai e para ganhar o desconto, ele deverá. Se é desconto que ele quer, o que é que diz aqui na tabela? Grande promoção, desconto de 50% nos pagamentos à vista. Ele quer comprar e pagar, né, com desconto. Se ele quer pagar com desconto, o que é que ele tem que fazer? Pagar à vista, já está dizendo na tabela. Então, eu não vou nem para números, eu não vou para cálculo, eu vou para isso aqui. Ricardo quer comprar uma camisa para seu pai e para ganhar o desconto, ele deverá pagar à vista. Porque ele só vai ter o desconto de 50% nos pagamentos à vista. Ok? Alguma dúvida? Então, hoje a gente conseguiu aprender que os gráficos permitem uma leitura rápida do resultado de uma pesquisa e que todo bom gráfico apresenta elementos importantes como título, fonte de dados, eixo de dados e legendas. Então, é importante que vocês tenham em mente essas informações. É importante que entender o que o enunciado do problema traz, para que a gente possa identificar o que vai ser preciso fazer diante daquela tabela ou diante daquele gráfico, se é só uma análise, se é um cálculo, o que eu precisar fazer para resolver o problema e, né, contar aí com o conhecimento do que vocês vivenciam em sala de aula, né, agregando todos esses conhecimentos da matemática, porque em tabelas e gráficos a gente não vai só realizar a leitura, né, ou só realizar a interpretação daquele gráfico. A gente pode também fazer cálculos, né, e outras situações, tá? Então é muito importante que vocês se detenham a isso. Então as nossas referências, e eu só tenho a agradecer. Porque para mim é sempre uma grande satisfação estar aqui com vocês toda terça-feira. E eu espero que vocês estejam aí na próxima terça-feira para mais uma aula de matemática. Até lá!